Fala pessoal, bem-vindo à aula 65 de Programação em C. E nessa aula aqui nós vamos aprender como definir uma estrutura que contém ponteiros dentro da estrutura. Então, comparando isso aqui com a aula 64, na aula 64 nós tínhamos um ponteiro que apontava em um determinado tipo de estrutura que nós definimos. Então era um ponteiro que apontava numa estrutura. Agora, nessa aula aqui, nós vamos ter uma estrutura que os membros da nossa estrutura contêm ponteiros. Então vamos lá. Tratando-se de ponteiros, a gente tem que definir a nossa estrutura. Tratando de estrutura, eu quero dizer, nós temos que definir a nossa estrutura. Então vamos utilizar de sempre que é a nossa estrutura horário. Obviamente que isso aqui você pode definir com o nome que você quiser, então definir a nossa estrutura. E dentro da minha estrutura, e agora eu vou informar uns ponteiros. Essa que é a razão dessa aula. Então você vai ser um ponteiro que vai apontar em um número inteiro. Coloco o meu asterisco para informar que é um ponteiro e dou um nome. Vou dizer P hora. Depois eu vou ter um outro ponteiro que vai ser o P minuto. Vou ter um outro ponteiro que vai ser o P segundo. Se por acaso você tenha caído nessa aula aqui de balão aqui, eu vou colocar um link em algum lugar aqui para você poder aprender sobre estruturas e ponteiros, senão essa aula aqui vai ficar meio que sem sentido para você. Certo, agora que nós definimos a nossa estrutura, eu tenho que declarar uma variável desse tipo de estrutura. Então eu vou dizer aqui, struct horário, e eu vou dizer hoje. Então está aqui a minha estrutura hoje de tipo horário. Fizemos isso. Agora, esses ponteiros, eles precisam apontar em algum lugar da nossa memória. É por isso que eles estão aqui. Então, para fazer isso, nós vamos precisar de 3 variáveis, que é onde os nossos ponteiros vão apontar. Os nossos ponteiros vão apontar nessas variáveis. Então, vamos criar aqui as nossas variáveis. Eu vou ter uma variável chamada hora igual a 200. Eu vou ter uma outra variável aqui chamada minuta, que vai ser igual a 300. E eu vou ter uma outra chamada segundo, que vai ser igual a 400. Certo? Então, até aqui definimos tudo que a gente precisava. O que a gente vai fazer agora? Como que eu posso fazer para chamar esse ponteiro aqui, ó, esse ponteiro P hora que está dentro da minha estrutura, como que eu posso falar para ele? Olha só, eu quero que você aponte no endereço de memória da minha variável hora. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou chamar hoje, ponto, porque hoje? Hoje é o nome da minha estrutura que nós declaramos. Hoje, ponto, qual membro? O membro P hora. Então, hoje, ponto P hora, que é esse aqui, vai ser igual, lembrando que um ponteiro, ele aponta em endereço de memória. Como que nós fazemos para acessar o endereço de memória? Utilizando esse símbolo aqui, ó. Então, esse ponteiro vai apontar no endereço de memória da minha variável hora. Hora. Então agora ele está apontando no endereço de memória de hora. Agora, para fazer o próximo, vai ser a mesma coisa. Então, hoje, ponto P minuto, vai apontar no endereço de memória de minuto. E hoje, ponto P segundo, vai apontar no endereço de memória de segundo. Então aqui está tranquilo. Caso você tenha entendido bem estruturas e as últimas 3 aulas sobre ponteiros, isso aqui vai estar indo tranquilo, sem nenhuma dúvida. Caso não, não deixe de checar as aulas anteriores. Certo, então vamos continuar aqui agora. Vamos dar um printf, primeiro de tudo, para isso aqui ficar bem visual e a gente poder entender bem o que está acontecendo. Então vou dar um printf aqui que vai dizer o seguinte, %i, vou ter um outro aqui. Então, vou dar um Ctrl C nesse printf aqui, ó, dá ele 3 vezes, vai ter um para hora, minuto e segundo. Então, eu quero dar um printf nesse meu ponteiro aqui, ó, nesse aqui, que é um membro da minha estrutura hoje. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, por que eu coloquei %i? Porque o nosso ponteiro, ele é de tipo inteiro, ele aponta numa variável inteira, então eu coloquei %i aqui, e agora para conseguir o valor daquele meu ponteiro, como a gente faz isso? Escreve asterisco, hoje, P hora. Colocamos aqui, para o próximo, hoje, ponto P minuto, asterisco, hoje, ponto P segundo. Então vamos dar um printf aqui, dessa maneira aqui, para a gente ver o que aconteceu. Se eu der um executar agora, olha só, hora 200, minuto 300, segundo 400. Então, muito importante até esse minuto, com 5 minutos aqui de aula, aprender como que nós fazemos para acessar
um membro ponteiro de uma estrutura, nós aprendemos isso. Depois nós aprendemos como fazer esse ponteiro apontar em um determinado endereço de memória, até aqui era a mesma regra das aulas anteriores. E aqui nós aprendemos como acessar o valor daquele ponteiro. Tá aqui, acessamos o valor daquele ponteiro. Então agora se eu quiser, por exemplo, modificar, vamos fazer uma modificação aqui simples só por fazer, para a gente falar que não fez. Eu posso dizer então que o valor de hoje, ponto p segundo, é igual a 1000. E aí se eu der agora um printf, vou copiar isso aqui, essa linha aqui, vou dar um printf e vou jogá-la aqui, ó. Então o que eu fiz nessa linha aqui, ó, a linha 24? Eu nada mais fiz que alterei o valor do meu ponteiro segundo. Como que a gente sabe que eu estou alterando o valor? Por causa desse símbolozinho aqui, ó. Quando eu escrevo esse símbolo asterisco, eu estou acessando o valor do meu ponteiro. Se eu tivesse deixado sem asterisco, eu estaria lidando com endereço de memória. Então, vamos colocar esse asterisco aqui. Alterei o valor. E agora, se eu der um printf, vamos ver? Tá aqui, ó. Segundo. Foi alterado para 1000. Então, era isso que a gente tinha que ver nessa aula. Foi até uma aula curta, uma aula bem tranquila. Obviamente, considerando que já tinha conhecimento sobre estruturas e ponteiros. Então, é isso. Te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 65, com mais programação em C. Como sempre, não deixe de checar a página do Facebook de Aluno para Aluno e também o pessoal do blog do Código. Até mais, te vejo na aula 66.